Quem tá feliz? Quem teve uma boa semana? Quem teve uma semana mais ou menos? Quem teve uma semana que... Aquela coisa que você chega pros outros e fala assim, correria, né? Altos e baixos. Alguém teve essa semana? Todo mundo tem semanas boas, semanas ruins, dias bons, dias ruins, mas fique em paz, o dia mal também é bíblico. Então, tudo está sob controle, amém? Gente, eu estou feliz demais. E eu vou falar o que eu sempre falo. Hoje eu não estou aqui para pedir só pela sua extravagância, eu estou aqui para pedir pela sua fome. Se você tem fome de Deus, se você tem sede de Deus, então eu vou pedir, demonstra essa fome, demonstra essa sede essa noite, amém? Então faz o seguinte, já balança os braços aí, se ajeita na cadeira. Eu vou te dar uma dica, se ajeita na cadeira de um jeito como se você precisasse ficar em pé a qualquer momento. É um estado de alerta isso aí que se chama. Tem alguém aqui que já gosta de ficar às vezes em pé no meio da palavra? Se você quiser, você está livre hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é livre. Aleluia. Seguinte, hoje eu vou trazer uma palavra que ela vai ser quase como uma continuação da palavra da semana passada. Da semana passada, não, perdão. Também da semana passada. Mas da última vez, no primeiro culto do Legacy que eu preguei aqui, eu preguei muito sobre nós estarmos olhando para um mesmo alvo e sobre um monte chamado Sião, que é quem subirá ao Monte Santo do Senhor. Vocês lembram disso? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse obterá a bênção do Senhor. Está lá em Salmos. E hoje a ministração que eu quero trazer é uma ministração que eu só preguei ela uma vez na vida. E enquanto eu estava pensando sobre a ministração que a gente podia trazer, eu acho que essa foi a que mais se encaixou. E no dia que eu preguei essa ministração, eu tinha pregado ela num culto de domingo de manhã. E quando eu preguei no culto de domingo de manhã, meu pai ia pregar à noite. Só que aí meu pai chegou para mim umas 3 horas da tarde, o culto ia ser 6h30, e ele falou assim, filho, algumas pessoas me mandaram mensagem, estou falando para você pregar de novo à noite, pode ser? Eu falei, pode ser. Preguei de manhã e de noite a mesma palavra 2 vezes, foi a primeira vez que eu fiz isso na vida. E tipo assim, Deus fez algo muito poderoso de manhã, Deus fez algo muito poderoso à noite. Naquele domingo, para a glória de Deus, isso foi uns 2 anos atrás, mas para a glória de Deus, naquele domingo, mais ou menos, somando de manhã e de noite, converteu umas 20 pessoas. E em nome de Jesus eu oro, porque nessa noite a gente vai ver conversão na casa, amém? Você tem expectativa por isso? Então, coloca a mão na sua cabeça aí nesse momento, feche seus olhos. Fala assim, Pai, muda a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Muda meu caráter, transforma minha história. Porque é só o Senhor que pode fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Aplaude mais uma vez, faz a barulho aí para Jesus. Gente, quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Levanta aí, quem trouxe? Vocês trouxeram Bíblia aí, ó. A galera tá trazendo Bíblia. Seguinte, próximo culto do Legacy não vai ser só mais a Bíblia. A gente vai trazer Bíblia, caneta e caderninho. Amém? Por quê? Gente, como eu falei, nas últimas semanas Deus tem me cobrado muito a voltar para isso aqui. Eu estava lendo muito Bíblia no iPad e muito Bíblia no meu computador. Que eu, às vezes, quando estou no trabalho, eu faço devocional. E só que o meu devocional, às vezes, eu fazia digitalizado lá. Eu gosto muito de fazer isso. Mas Deus tem me cobrado a fazer isso aqui, sabe? Eu tô com muita saudade, não sei se você tá com saudade disso também, mas eu tô com muita saudade daquelas Bíblias que você comprava, aí batia mais ou menos no final do ano, a Bíblia já tava até meio grossa de tanto risco que tinha nela. Aquelas Bíblias que você abria, tava cheia de caneta, de marca-texto. Quem tem saudade disso? Quem já teve Bíblia desse jeito? Gente, tô com saudade disso aqui, de pegar, abrir a Bíblia, já tá lá, tô toda amassada. Aquela Bíblia que quando você abre, já até voa papel de tanto que você abre ela. Amém ou não amém? Então fala assim comigo, no próximo culto eu vou trazer minha Bíblia. Agora pega a sua Bíblia e abre aí comigo em Êxodo capítulo 19, versículo 9. Nós estamos, Êxodo capítulo 19, versículo 9, para quem manja de Bíblia sabe que a gente vai entrar no deserto agora.
Êxodo capítulo 19, versículo 9. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera aí. Capítulo 19, versículo 9. Ah, mas pastor, tem a letra no telão, por que a gente precisa saber a Bíblia? Primeiramente, porque a Bíblia fala que você precisa ser alguém que maneja bem a Bíblia e não tem do que se envergonhar. Segundo, porque a Bíblia existem várias versões. Às vezes uma versão pode ser mais diferente do que a outra e ela pode falar mais do que você do que outra. Então todos nós aqui temos versões diferentes, é muito importante isso. Então Êxodo capítulo 19, versículo 9, diz assim: disse o Senhor a Moisés: virem numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor, próximo, o que o povo lhe dissera. Próximo. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes. Próximo. E estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Próximo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e não tocar em sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Próximo. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar com um toque longo, eles poderão subir ao monte. Feche seus olhos rapidinho aí. Nesse momento, antes da gente começar a trazer a palavra, eu vou te convidar a fazer uma atividade espiritual. Você topa? Feche seus olhos aí. E nesse momento, você vai estender alguma das suas mãos, seja para o alto, seja aqui como se fosse em posição de receber algo. E nesse momento você vai... Todos nós em uma só voz nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a chamar a presença do Espírito. Porque não existe nenhuma palavra que a gente diga aqui nesse altar que seja mais poderosa do que a palavra dele. Então nós vamos começar a falar: Senhor, nós queremos ver o Senhor aqui. Senhor, nós queremos ver a Tua presença aqui. Nós queremos sentir a Tua presença aqui. Comece a orar declarando isso: Senhor, esse lugar é Teu, essa igreja é Tua, os nossos corações têm fome, têm sede de Ti. E eu quero que você quebre o silêncio do seu coração nesse momento, quebre o silêncio da sua alma nesse momento. Vamos lá, comece a falar algumas palavras, comece a fazer a sua oração do seu jeito. Se você é uma pessoa que tem dom de línguas e se você quiser ficar à vontade para exercer esse dom de línguas agora, você pode. E comece, levanta a sua voz, vamos lá, vamos fazer um pouquinho de barulho nessa igreja, vamos? Flua, Espírito de Deus. Flua, Espírito de Deus, nessa noite. Flua, Espírito de Deus, nessa noite. Nós oramos, Pai, vem com espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento do Senhor. Espírito de Deus, abre os olhos do nosso coração nessa noite. Nós queremos ser testemunhas daquilo que o Senhor faz. Nós não queremos contar aos outros aquilo que ouvimos falar, mas nós queremos contar aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós apalpamos, Jesus. Nós queremos tocar aquele que é o Verbo. Nós queremos apalpar aquele que traz à existência todas as coisas. Nós queremos ver o Cristo. Nós queremos ver o Cristo. Batiza-nos, Pai, com revelação nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aplaude o nome de Jesus. Você está com fome? Se você está com fome, dá um brado de vitória no seu lugar, aleluia!
O tema dessa ministração é Monte Sinai versus Monte Sião. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Monte Sinai e Monte Sião. Vocês já ouviram falar desses dois montes? Monte Sinai, já ouviram falar do Monte Sinai? Já ouviram falar do Monte Sião, o Santo Monte do Senhor? Já ouviram falar disso da Bíblia? São dois montes que a Bíblia descreve em determinados pontos diferentes. O que a gente está lendo aqui, que a gente leu em Êxodo, está falando sobre o contexto onde o povo de Israel, que estava escravo no Egito, eles saíram do Egito e eles entraram em um momento de atravessar o Mar Vermelho, estava tudo legal, eles estavam passando para lá. E chegou um momento onde eles chegaram a pé de um monte. E quando eles chegaram ao pé desse monte, o nome desse monte era Monte Sinai. Fala comigo, Monte Sinai. Fala comigo mais uma vez, Monte Sinai. E esse monte era o monte onde o Senhor estava falando que ia descer para falar com eles. E o que nós vemos aqui é Moisés, que estava liderando esse povo, conversando com Deus, e Deus falando: Moisés, fala para o povo se purificar, que eles se purifiquem hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu vou descer e falar com eles. E ele traz algumas orientações. Quando a gente lê um pouco melhor aquela passagem, ele fala sobre várias orientações. Ele fala porque as pessoas não podiam ter contatos com algumas coisas específicas, todo um processo de purificação, e eles se preparam para poder receber o Senhor naquele dia. Naquele momento, quando eles estavam ao pé do monte, chega um momento em que chegou a hora de o Senhor descer. E em Êxodo 20 descreve como é essa descida. E eu amo essa passagem porque eu amo uma coisa na Bíblia. Eu amo momentos em que a Bíblia ela mostra a grandeza de Deus. Eu amo momentos em que a Bíblia mostra as virtudes de Deus. Quando mostra sobre o poder, sabe? Como a terra reage à presença de Deus. E começou a demonstrar como é que a terra estava reagindo. O que aconteceu naquele dia foi, a Bíblia descreve que o monte balançava, havia fumaça, havia terremoto, havia uma densa nuvem no céu, e relâmpagos e trovões, e algo tipo assim, assustador. Eu acredito que imaginando sabe mais ou menos quando um vulcão entra em erupção? Quando um vulcão entra em atividade? Eu imagino mais ou menos uma situação dessa, algo que é aterrorizante, que você literalmente acredita que se você permanecer ali você vai morrer. E a Bíblia descreve que foi assim a descida de Deus. E quando Deus começa a descer, o povo começa a ficar com medo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 18, coloca para mim no telão, por favor. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Ele diz o seguinte: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Fala comigo, todos tremeram assustados. Ficaram à distância, próximo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Presta atenção, eles estavam com medo. E de certa forma, eu até acredito que o medo deles era genuíno. Porque eu acredito que Deus ele não desceu de uma forma bonitinha, ele desceu de uma forma que aterrorizava os olhos humanos. Ele demonstrou o que realmente o poder e a glória dele podiam fazer naquele momento. Só que o que acontece é que esse povo, ele fez algo que foi um dos piores erros do povo de Israel. Foi terceirizar o encontro com Deus. O que é essa terceirização? É um povo que pede que alguém receba a revelação, porque eles não querem receber essa revelação pelo custo que essa revelação pode trazer, pelo problema que essa revelação pode trazer para a vida pessoal. Como assim problema? É porque receber grandes revelações de Deus tem um custo. Vamos lá, alguém? Sabe, a salvação ela é de graça. A salvação ela é de graça, sabe por quê? Porque para receber salvação você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago. Porém, para receber níveis maiores de revelação existe um preço. E sabe qual que é o preço? Você é o preço. Tem alguém aqui? O preço é o seu ego,
o preço é a sua vaidade, o preço talvez sejam os seus sonhos, o preço são muitas coisas da qual você se importa. Essas são as coisas que, na maioria das vezes, são coisas que nos impedem de se aproximar ainda mais de Deus, porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas para poder ter maiores revelações de quem Ele é. E nesse momento o povo percebe isso, e quando eles percebem o perigo que a vida, que a vaidade deles está correndo, eles olham para Moisés e falam: Moisés, suba você ao monte, fala com a gente e a gente te escuta, mas não deixe que a gente suba o monte para que a gente não morra. Da última vez que eu preguei, eu falei assim: sabe, meu irmão, não adianta você dizer que vai morrer por Jesus se você não vive por Ele. E é exatamente desse jeito, porque quando você se depara com um momento onde sua vida corre risco, pode ter certeza, se a sua vida não foi devota a Cristo, não pense que a sua morte será. Se a sua vida não foi diante dos pés da cruz, não pense que a sua morte será. Nós precisamos gastar a nossa vida aos pés de Jesus todos os dias, para que no dia que a nossa vida parecer correr riscos, nós possamos dizer, assim como todos os outros disseram: para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Acabou. Só que vamos lá. O que eu quero trazer de entendimento para a gente hoje? Eu quero trazer de entendimento para a gente um público, um tipo de pessoa, o tipo de pessoa que está no Monte Sinai. Características de pessoas que estão no Monte Sinai, a característica de um povo que está no Monte Sinai é, primeiro, a terceirização da intimidade. A terceirização da intimidade é basicamente uma pessoa que trabalha a semana inteira, mas no final de semana ela vai até a igreja e espera que o pastor dê a revelação que ela precisa. Ela trabalha, ela corre atrás dos objetivos, corre atrás dos sonhos. Ela vai, ora ao Senhor pedindo para que o Senhor dê direção, mas no final de semana, ela espera que a intimidade que ela tem com Deus seja entregue para ela em uma bandeja com a pregação do pastor. Tem alguém aqui? Um povo de Sinai espera que o líder ligue para ele, ore por ele, para que a vida íntima dele com Deus possa andar. Um povo de Sinai espera que os pastores estejam o tempo todo orando por eles e jejuando por eles, para que a revelação possa chegar até eles. Por quê? Porque eles estão ocupados demais com os próprios benefícios, estão ocupados demais com as próprias vaidades, estão ocupados demais com os próprios problemas. Um povo de Sinai quer resultados instantâneos, em vez de se sacrificar para ouvir a voz de Deus. Um povo de Sinai, eles disfarçam a comodidade deles com espiritualidade. Como assim? O povo de Sinai faz o seguinte: o povo de Sinai, quando chega em um culto, o culto pode estar pegando fogo, o povo de Sinai vai estar com as mãos abaixadas e vai estar em silêncio. Por quê? Se você chegar para essa pessoa e perguntar, talvez essa pessoa te responda: cara, é porque eu não sinto que sou digno de levantar as minhas mãos para adorar a Deus. Meu irmão, não é você que é digno de levantar as mãos para adorar Ele, é Ele que é digno de receber a adoração de todo ser vivente. Então não é porque você viveu uma semana onde você peca que a sua dignidade é tirada. Primeiro, você nunca foi e nunca será digno da glória de Deus. É exatamente por isso que existe algo chamado graça, que é favor e merecido. Não se trata de você ser digno ou não, se trata de uma graça que puxou você e disse: mesmo você sendo indigno, eu estou te puxando para poder viver em uma vida de santidade comigo. O povo de Sinai é um povo que acredita que a falta de dignidade deles, a falta de temor deles, vai fazer com que eles não precisem demonstrar o amor deles para Deus, porque eles acreditam que Deus não vai receber a adoração deles. Tem alguém aqui entendendo o que eu quero dizer? Então o que acontece? No momento em que o monte fumega, no momento em que o monte balança, no momento em que as trombetas tocam, no momento em que a fumaça desce, deixa eu colocar nos dias de hoje, no momento em que o Espírito Santo começa a tocar pessoas na igreja, no momento em que a gente começa a ver curas na igreja, no momento em que o pastor começa a pregar alguma revelação extremamente profunda, o povo de Sinai só fica de olho de longe, porque eles acreditam que talvez eles não sejam dignos o suficiente de estar encostando naquilo. Sabe o que acontece com o povo de Sinai? O povo de Sinai terceiriza a intimidade por causa que
para ter intimidade existem custos que o povo de Sinai não quer abrir mão. Você quer saber outra coisa que o povo de Sinai faz? Em Êxodo capítulo 16, versículo 2, diz assim: toda a comunidade de Israel começou a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a um deserto para matar-nos de fome e com toda essa multidão. Sabe o que o povo de Sinai faz? O povo de Sinai culpa todo mundo, mas a culpa nunca é deles. O povo de Sinai é um povo que está completamente afundado em algo chamado vitimização. O povo de Sinai, eles acreditam que a responsabilidade da intimidade deles não é deles, é dos pastores, dos líderes e das pessoas que cuidam deles, dos pais, dos avós. O povo de Sinai acredita que não precisa gastar tempo em oração, porque receber uma oração já é mais do que suficiente. Vamos lá, tem alguém aqui? Meus irmãos, olha, eu sei que essa parte da pregação ela vai ser um pouco dura. Mas você acredita que o que está sendo falado aqui é verdade? Sim. Então se você acredita que o que está sendo falado é verdade, então levanta a sua mão, pelo amor de Deus, e me ajuda. O povo de Sinai, eles creem que a intimidade deles depende das circunstâncias. Então, a intimidade deles só anda quando a vida está dando certo. Mas quando a vida está dando errado, a culpa é de todo mundo. A culpa é do trabalho, a culpa é do chefe, a culpa é dos pais, a culpa é dos amigos, a culpa é daquele que te traiu. Mas deixa eu te falar, quando o Senhor chama para o seu quarto, Ele não chama seu pastor para o seu quarto para orar por você, Ele chama você para o seu quarto. Quando Deus Ele te chama para o seu quarto, é porque Ele não quer encontrar aqueles que cuidam de você, Ele quer encontrar você. O povo de Sinai, nessa vitimização, ele sempre vai ter um discurso. Sabe qual que é o discurso do povo de Sinai? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que o Senhor está permitindo essa luta? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele pode até te dar respostas, mas não cobre Deus por respostas de perguntas que você que tem que procurar. Não cobre Deus de te dar uma resposta que a resposta já está à sua frente, só que você está acomodado demais para ir buscar. Sabe, todo mundo quer perguntar para Deus por que tais coisas estão acontecendo, mas ninguém se move para poder mudar elas. E quando se move, fica tentando se mover de acordo com os próprios preceitos, com os próprios princípios pessoais. Quantas vezes você já ouviu que nada vai adiantar você fazer as coisas de acordo com a força do seu próprio braço? Quantas vezes você já ouviu que não adianta nada você tentar resolver os seus problemas de acordo com aquilo que você acha? A Bíblia já disse, Mateus 6,33, mas primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, Deus Ele não te convida para poder resolver os seus problemas, Deus te convida porque Ele é a solução dos seus problemas. Vamos lá, você pode aplaudir o nome de Jesus? Tem alguém aqui que está faminto de Deus? Calma lá que ainda tem mais. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim. Segura na cadeira aí. Sabe o que é um povo de Sinai? Um povo de Sinai faz algo que está escrito em Salmos 78, 18. Olha o que o povo de Sinai diz. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? E tentaram a Deus no seu coração, pedindo comida para satisfazer o seu próprio apetite. Falaram contra Deus dizendo, poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E eis que feriu a rocha, e dela correram águas, e transbordaram ribeiros. Poderá também dar pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor ouvindo isso, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e também subiu a ira contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Sabe o que é um povo de Sinai? É um povo que enxerga Deus com a perspectiva de favores. É um povo que acredita que a única função que Deus tem, na verdade, eu vou até reformular isso, porque o povo de Sinai, eles não acreditam que Deus ele
é uma pessoa que só serve para resolver problemas, mas eles tratam Deus como se fosse. Porque, sabe, essas características que nós falamos, às vezes elas são veladas, elas são encobertas. Elas são encobertas com um fingimento de que você tem a prioridade, que Deus é a sua prioridade, mas no final das contas a maneira que você trata Deus é o que dita se realmente Ele é a sua prioridade. O povo de Sinai trata Deus como se a única coisa que Ele pudesse fazer é te dar favores. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Deus ele enviou o seu único filho para morrer no seu lugar. Ele enviou Jesus. Jesus se sacrifica. Jesus é maltratado e mutilado. E deixa eu te falar algo. Jesus não foi maltratado e mutilado para você ter um marido bom. Jesus não foi maltratado e mutilado para você ter uma esposa boa. Jesus não foi maltratado e mutilado para poder te dar um emprego bom. Jesus não foi maltratado e mutilado para poder fazer a sua empresa dar certo. Jesus foi maltratado e mutilado para te dar algo chamado vida eterna. Então não trate Deus como se a única coisa que Ele pudesse fazer fosse te dar favores. Porque aquilo que Ele veio para fazer foi te dar intimidade, livre acesso para conhecer o coração e não as mãos. Vamos lá, alguém. O que Ele quer é um povo que busque Ele por quem Ele é. Sabe, eu não te impeço de você chegar para Deus para falar a respeito daquilo que você tem passado e daquilo que você precisa. Mas por favor, antes de você dobrar os seus joelhos falando Jesus está difícil, fala: Jesus, muito obrigado por quem o Senhor é. Jesus, muito obrigado pela sua essência. Pai, antes de querer pedir qualquer coisa, a única coisa que eu preciso mais é: dá-me quem o Senhor é. Dá-me da sua presença. Se eu só quero a sua presença, então não vamos pedir favores antes de pedir a presença. Vamos lá, alguém. Aplaude aí, gente, aplaude aí. Não estou aplaudindo a mim não, tá? Aplaude a Jesus por isso. Por causa que um povo de Sinai, eles têm um problema, que também é impaciência com os processos de Deus. Em Êxodo capítulo 32, tudo isso que eu estou falando, eu só estou falando dos podres do povo de Israel. A gente está falando aqui um pouco dos podres do povo de Israel, basicamente. O podre da galera que saiu do Egito, aí passou anos no deserto, ali os 40 anos no deserto. Estou contando todos os podres dele aqui. Impaciência com processos de Deus. Êxodo 32:1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, reuniu o povo ao redor de Arão e lhes disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Sabe, existe um entendimento de que quando nós não estamos conseguindo entender a direção de Deus, nós pesquisamos e nós procuramos por métodos humanos. Só que, se você acredita que isso é algo da nossa geração, deixa eu te falar, o dia que isso começou foi no Éden. Em Gênesis, a Bíblia fala que Deus cria homem e mulher. E Ele fala assim: e Ele os criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então eles eram a imagem de Deus, eles eram semelhantes a Deus. Só que aí chega a serpente até Eva e fala assim: se você comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Sabe uma coisa? Eu vou usar o André como exemplo. O André e eu, a gente é amigo desde 2015, para quem não sabe. E uma coisa foi, quando a gente não era amigo ainda, 2014, eu tinha, 13, 14 anos, por aí. Eu e ele era completamente diferente um do outro. Só que quando a gente virou amigo e a gente começou a aproximar essa intimidade, a gente começou a se tornar parecido. Até que chegou um momento onde a galera viu o André e perguntava onde está o Marcinho, a galera viu o Marcinho e falava onde que está o André. E chegou um momento onde a gente era muito igual, a gente falava igual, a gente dava risada igual, a gente tinha as mesmas gírias, a gente tinha as mesmas brincadeiras, e aí as pessoas olhavam para o André e falavam: nossa, parece o Marcinho, olhavam para o Marcinho e falavam: nossa, parece o André. Porque a gente estava tendo muita comunhão, muita intimidade, e a gente era igual. Sabe por que Deus criou o homem e a mulher? Porque Ele queria exatamente isso, a intimidade. E Ele cria a imagem para poder ter o homem entender que a intenção de Deus era que ele pudesse ser igual a Deus, para que eles pudessem ser semelhantes e com essa comunhão eles se conectarem cada vez mais. Só que isso leva tempo, fala comigo, isso leva tempo.
Então, por mais que ele fosse a imagem de Deus, para ele poder se tornar cada vez mais semelhante a Deus, ele precisava continuar se encontrando com Deus ao final do dia, que Deus descia. Só que aí chega a serpente e fala para Eva: Eva, se você comer dessa árvore, você vai se tornar igual a Deus. Mas espera aí, eles já estavam se tornando iguais a Deus. Só que alguém chega e traz um fruto. Alguém chega e traz um método. Deixa eu te falar, às vezes você está buscando direção de Deus para poder casar. Às vezes você está buscando direção de Deus para poder te direcionar a Deus. Quem é a pessoa certa para mim? Só que aí você não ouve a resposta de Deus e você para de assistir no seu quarto, até que você vai até o YouTube e fala: 7 passos para encontrar a pessoa perfeita. Sabe, você... Nossa, já acabou meu tempo, gente. Não, peraí, em nome de Jesus, bota pelo menos mais uns 15 minutos aí. Vocês aguentam? Que horas são? 9h30, vai dar boa. Fala pra pessoa do seu lado, vai dar boa. Aí você tá buscando a Deus, pedindo direção. Senhor, eu tenho algo que eu quero abrir um projeto empresarial. Aí você vai lá e pede direção 1, 2, 3 vezes. A resposta não vem. O que você faz? Vai lá no YouTube, pesquisa palestras empresariais, como criar um primeiro negócio em 24 horas. Sabe o que é isso? O ChatGPT é especialista nisso. Sabe o que é isso, meus irmãos? É um Deus que queria se relacionar com o homem para poder dar direção em tudo que ele precisava, mas o homem trocando a intimidade com Deus por um fruto, por um método. Coma isso e você será igual a Deus. Coma isso e você terá a sua empresa perfeita. Coma isso e você terá o seu relacionamento dos sonhos. Coma isso e você vai saber como colocar fogo em uma igreja. Sabe qual que é o maior perigo de um pregador, meus irmãos? O maior perigo de um pregador que sobe no altar é descobrir que ele consegue pregar aquilo que ele não vive. Eu vou repetir isso. O maior perigo de uma pessoa que prega o evangelho é descobrir que ela consegue pregar aquilo que ela não vive. Mas como faz para você não cair nisso? Jamais substitua a intimidade com Deus por um método, por resultados rápidos. Sabe, meus irmãos, eu, Tiagão, a Pri, a gente está disponível para te aconselhar de todas as formas possíveis. A gente está aqui disponível para poder... Cara, não é possível isso, cara. A gente está disponível para poder colocar a mão sobre você e liberar as maiores bênçãos. A gente está aqui disponível para poder te aconselhar da melhor maneira possível. Mas, por favor, não venha pedir imposição de mãos para a sua vida ser transformada se você não fez pelo menos um dia de jejum. Por favor, não venha buscar por métodos rápidos se você não se sacrificou no mínimo para poder buscar a direção daquele que pode todas as coisas. Sabe, eu não posso todas as coisas, Tiago não pode todas as coisas, mas existe alguém que pode. Então, ao invés de ficar buscando por aqueles que não podem todas as coisas como se pudessem, busque diretamente a fonte. Sabe, o povo de Sinai quis exatamente isso. Moisés, suba você no nosso lugar, para que nós possamos ouvir o que você tem para falar. Sabe, é genuíno querer ouvir o líder, mas não é nada genuíno não querer ouvir Deus. Sabe uma coisa, a última coisa, que é o ponto de um povo de Sinai, em Êxodo capítulo 33, versículo 4 diz: ouvindo o povo esta palavra maligna, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus enfeites. Pois o Senhor dissera a Moisés: dize aos filhos de Israel: vós sois um povo obstinado, se por algum momento eu subir no meio de vós, eu vos consumirei. Por isso os filhos de Israel se despojaram dos seus enfeites desde o monte Horebe. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o povo ficou desesperado no dia que eles pecaram tanto que Deus decidiu dar a consequência. Aí Deus chega para eles e fala: vocês são um povo obstinado. No dia que eu passar pelo meio de vocês, vocês vão ver.
o povo fica tão em choque que ele já começa a se desfazer das coisas tudo deles. E já começa a falar, não! E entra naquele processo que a gente acha que era o arrependimento. Sabe o que é um povo de Sinai? É um povo que troca o arrependimento por remorso. E às vezes nem percebe que está fazendo isso. Sabe por quê? Eu quero trazer um entendimento muito importante a respeito do que é arrependimento. Arrependimento não é o sentimento que você tem quando você vê a consequência do seu pecado. Você peca, você percebe o seu pecado, e quando a consequência vem, você bota a mão na cabeça e fala, vixe, eu não devia ter feito isso. Isso não se chama arrependimento, isso se chama remorso. Sabe o que é arrependimento? Sabe, arrependimento, uma coisa que eu sei que ele não é um sentimento. Arrependimento não é sentimento. Fala comigo, arrependimento não é sentimento. Quando a Bíblia fala sobre arrependimento, ela fala sobre uma palavra que nós conhecemos muito bem, metanoia. O que significa metanoia? Mudança de mente, mudança de rota. Então o que é arrependimento? Arrependimento não é a sensação que você sente, é a decisão que você toma. Arrependimento não é você olhar para sua consequência e falar, meu Deus, o que eu fiz? Arrependimento é, no dia, eu olhava para mulheres desse jeito, agora eu olho de outro jeito. Antes eu olhava com impureza, agora eu olho com pureza. Arrependimento não se vê quando você vai lá, você peca, vê a consequência e fala, meu Deus, o que eu fiz? Não. Arrependimento é quando você toma a decisão de falar, o que eu fiz é errado, então a partir de hoje eu mudo minha rota, eu mudo meu pensamento. É você ressignificar. Fala comigo essa palavra, ressignificar. Ressignificação é uma palavra que a gente precisa trabalhar mais no nosso coração. Eu enxergava de um jeito, agora eu enxergo essa mesma coisa, só que de outro jeito. Sabe, nós precisamos mudar a nossa perspectiva quanto a algumas coisas que a Bíblia nos diz e quanto a algumas coisas que nós vemos no nosso cotidiano. Porque se acostumar com o pecado, no dia que você cai, você sente remorso. Mas quando você tem temor de Deus sobre a sua vida, no dia que você peca, você não peca pela... Você não você sim. Vamos lá. No dia que você peca, você não fica angustiado pela consequência, mas você fica angustiado por ter percebido que o erro foi contra Deus. E aí o seu coração se aperta. E aí a Bíblia vai lá e fala, a um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não rejeita. Eu já falei isso uma vez e eu vou continuar falando. Se você quer conhecer uma parte de Deus que sempre vai se achegar a você e nunca vai negar nenhuma das suas orações, experimente experimente se aproximar dele com o coração quebrantado. Porque essa é uma das únicas coisas que o Senhor não rejeita. Só que, terminando a respeito de falar de Sinai, o que era Sinai? Sinai era um monte onde Deus queria se encontrar com o povo, mas virou com o encontro de Moisés. Ele queria ver o povo, ele queria falar com o povo, mas ele teve que falar só com Moisés. Quando Deus desce no Monte Sinai, a intenção dele era entregar os 10 mandamentos que a gente conhece diretamente para o povo. Ele falando com o povo quais eram os mandamentos. No final das contas, ele entregou só para Moisés, porque Moisés foi o único que subiu o monte. Agora eu posso te dar uma descrição rápida. Isso aqui nem está aqui. Abre para mim, no último... eu acho que é no último capítulo de Deuteronômio. O último capítulo de Deuteronômio é o final dessa jornada deles. O último capítulo de Deuteronômio descreve como que Moisés terminou os dias dele. Fala comigo, Moisés foi o único que subiu o monte. Olha como é que se terminaram os dias dele. Moisés tinha 120 anos de idade. Isso é Deuteronômio 34:7. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. Aí no 8 ele fala que os filhos choraram. Aí 9 fala que Josué se encheu de sabedoria porque ele quer assumir. Só que Êxodo 34:10 fala assim: e desde então
não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a terra, em toda a sua mão forte, em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel. Então Moisés, o único que subiu o monte, terminou os dias com a Bíblia descrevendo: e nunca mais houve alguém como Moisés, a quem Deus conhecia face a face. Mas a história não termina aqui. Sabe por quê? Porque a partir daí começa um novo chamamento. E esse chamamento está em Salmos dizendo: quem subirá ao monte santo do Senhor? E esse monte Sinai agora é conhecido, na verdade ele não foi substituído, mas existe um versículo que está em Salmos capítulo 132. Se você puder, anota esse versículo no seu celular. Salmos capítulo 132, versículo 13 e 14. E olha só, eu prometo, isso aqui era para estar na metade da mensagem, mas eu não vou me estender mais do que aqui. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. E eu só vou conseguir ser rápido se você me ajudar, pode ser? Porque agora vai parar, acabou a paulada, acabou. Agora a gente vai. No nome de Jesus, agora a gente vai subir para um lugar. Por favor, meu irmão, por favor, me ajuda a subir esse monte. Eu não quero subir ele sozinho, sabe por quê? Porque o convite de Deus para esse monte não é que uma pessoa suba, é que um povo suba. Salmos capítulo 132, versículo 13, diz assim: o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, porque eu o desejei. Sião é o lugar que Deus escolheu para habitar atualmente. E Sião representa hoje o centro da vontade de Deus. O Sião é um lugar de governo, de real e autoridade. Salmos capítulo 2, versículo 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte santo de Sião. Então Sião é um lugar onde está constituído um reino. Primeiro momento, sabe por que o povo não conseguiu subir o monte? Porque o monte é um lugar para reis. Não tem como subir no monte se você tiver mentalidade de escravo, porque mentalidade de escravo não passa do monte, mentalidade de escravo não sobe o monte. Sabe o que monte sobe o monte? Um povo que tem mentalidade de governo, um povo que tem mentalidade de reino, um povo que está perseguindo o reino de todo o coração. Sião é um monte de reis, não de escravos. Salmos capítulo 137, versículo 3. Eu vou dar um monte de rajada de palavra agora. Salmos capítulo 137, versículo 3 diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções. Peraí, presta atenção no que o salmista está falando. Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que fôssemos alegres, dizendo: cantai-nos alguns cânticos de Sião. Sabe o que é o problema de Sião? É que Sião, ele está em uma intimidade tão profunda, ele está em um nível de adoração tão profunda, que até aqueles que perseguem os que são de Cristo, aqueles que perseguem aqueles que são filhos de Deus, eles reconhecem que o povo de Sião tem cânticos que trazem paz à alma. Peraí, vamos lá. Ele está falando que os que levaram eles cativos pediam para eles cantarem canções de Sião. Sabe por quê? Porque Sião, meus irmãos, não é uma adoração normal. Sião não é uma adoração bonitinha. Sião tem uma adoração diferente. Sabe o que é um povo de Sião? O povo de Sião tem um som diferente, meu irmão. O povo de Sião não consegue ficar parado em um momento de adoração. O povo de Sião não consegue... pelo amor de Deus. O povo de Sião não consegue ficar parado em momentos de adoração. O povo de Sião não consegue ficar parado em momentos de palavra sendo revelada. O povo de Sião não consegue ficar parado em momentos de plena revelação do Senhor. Sabe por quê? Porque o povo de Sião está em um ambiente onde a adoração ela é genuína. Tem um povo de Sião que está entendendo o que eu estou falando aqui. O povo de Sião canta cânticos que são a demonstração de uma intimidade verdadeira. O povo de Sião não canta músicas hypadas, ele canta músicas que foram reveladas a eles. Meu Deus do céu. O povo de Sião é um povo que não fica gastando tempo preocupado
com qual vai ser a próxima música. Porque se eles estiverem aqui, não tiver ninguém aqui cantando, tiver só uma placa escrito momento de adoração, eles vão ser os que estão atirados no chão falando: Senhor, mostra-nos a tua glória. O povo de Sião, em Isaías capítulo 2 versículo 3 diz: vinde, subamos ao monte santo do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então o que é Sião? Sião é um lugar onde o povo não precisa ficar buscando apenas pelas palavras dos líderes, porque eles subiram a Sião. Porque o que o versículo acabou de dizer: vamos subir a Sião, porque lá o Senhor vai nos ensinar. Ai, 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 ai. O Senhor vai nos ensinar. Vou falar mais uma vez: diferença de informação e de revelação. Sabe o que você está recebendo agora? Informações. Sabe o que você está recebendo agora? Informações. Informações aumentam o seu intelecto, mas não mudam quem você é. Revelações, fala comigo, revelações. Revelações não vêm de pessoas para você, vem da parte de Deus para você. E quando isso vem sobre você, isso não só aumenta o seu conhecimento, mas transforma quem você é. Vamos lá, tem alguém com fome de Deus aqui? Sião é um lugar onde nós aprendemos. Sião não é um lugar onde nós aprendemos com tutoriais. Nós aprendemos diretamente com o Pai. Sião é um lugar onde nós sentamos à mesa com o Espírito e recebemos a sua revelação. E para concluir, fica de pé. Para concluir, se tem fome de Deus ainda, sabe, meu irmão, eu não quero que isso seja uma pregação bonitinha. Eu não quero que isso seja uma pregação bonitinha. O meu alvo aqui é fazer você sair daqui com dor de cabeça. Por quê? Porque o som está muito alto? Não, porque o Espírito Santo não vai parar de incomodar a partir de agora. Onde estão aqueles que subirão ao monte de Sião? Para finalizar, é o último salmo que eu vou ler. Salmos capítulo 87, versículos 5 e 6. Bota para mim no telão, por favor. Salmos capítulo 87, versículos 5 e 6. Diz assim: de fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo as estabelecerá. Próximo. O Senhor escreverá nos registros dos povos: este nasceu ali. O que é esse versículo aqui, meus irmãos? Você pode iluminar o povo para mim, por favor? O que esse versículo está dizendo? Que se ouvirá falar de Sião, e que os comentários que eles ouvirão serão: este e aquele nasceram lá. Então eles vão ouvir falar de pessoas que nasceram em Sião. Amém? Segue essa linha de raciocínio. Ele está falando de um povo que vai nascer em Sião. Você, olhando para a sua própria vida, você sabe se você está em Sinai ou se você está em Sião. Se você ainda não está no topo de Sião, se você não está subindo o monte de Sião, significa que você não nasceu em Sião. Significa que você está subindo o monte, amém? Mas a Bíblia fala de um povo que vai nascer em Sião. Entenda uma coisa: Sião não é um lugar onde você está. Sião é um lugar onde um povo está. Sião não é um lugar que uma pessoa sobe, porque se fosse já voltaria para Monte Sinai. Sião é um lugar onde um povo decide subir. E quando esse povo decide subir e chega ao topo de Sião, e eles encontram a plena revelação de Deus, e eles encontram a face do Deus de Jacó, começa a dizer que pessoas estão nascendo em Sião. O que são pessoas que estão nascendo em Sião? Está falando de um povo que está em Sião, e aqueles que se achegam até a gente, aqueles que nascem
Se você entender o que eu estou falando de um novo nascimento. Eu estou falando de pessoas aceitando a Cristo. Eu estou falando de pessoas reconhecendo a Jesus. Eu estou falando de pessoas tendo salvação. Estes nasceram em Sião. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que quando um povo está em Sião, aqueles que reconhecem o Evangelho não precisam ter o trabalho de subir o monte, porque eles já nasceram lá. E o que isso muda? Qual que é a diferença? A diferença é que eles não estão no meio de um povo contaminado, eles estão no meio de um povo maduro. A diferença é que esse povo não vai ficar tendo problema com ficar desviando, não vai ficar tendo problema com apostasia. Por quê? Porque eles nasceram em Sião, eles nasceram em um lugar de intimidade. Porque eles nasceram em um lugar onde Deus habita. Só que sabe, nós jamais subiremos a Sião se o povo não tomar a decisão de subir a Sião. Nós jamais subiremos a Sião se nós não respondermos à pergunta bíblica: quem é a geração que vai subir o monte? Quem é a geração? Onde está a geração? Aonde está esse povo? Aonde estão aqueles que verdadeiramente buscam a face do Deus de Jacó? Vamos lá, começa a demonstrar a sua fome por Jesus agora.